Eu quero falar agora com o pessoal do Nordeste. Quanto era o Bolsa Família? Começava com R$40. Nós triplicamos com o Auxílio Brasil a média do Bolsa Família. Hoje, a dona de casa vai no supermercado e compra realmente algo para levar para casa. No passado, ia com o carrinho vazio. Então, promessas, estamos cheios, e a grande prova de promessas vazias é esta, que o senhor aqui, o seu partido, foi contra a criação do Auxílio Brasil. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI, e o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem, quando mais de metade poderia ter sido salva. A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, dizia que não tomava vacina, quem tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada por falta de oxigênio em Manaus. Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Construção de 3 refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro. Não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos. Muitos devolveram centenas de milhões de reais. Lula, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. Lula, responda sobre o Petrolão. Eu vou responder sobre a Petrobras e vou dizer uma coisa para você. A Petrobras tinha uma dívida de 300 milhões e essa dívida foi feita porque a Petrobras precisava tirar o pré-sal de 7 mil metros de profundidade, que vocês não acreditavam. E muita gente nesse país dizia que era impossível tirar o petróleo de 7 mil metros de profundidade. E nós conseguimos tirar, e hoje o barril de petróleo colocado em terra é quase que o mesmo preço do barril de petróleo da Arábia Saudita. A segunda coisa é que eu fiz a capitalização da Petrobras de 70 bilhões, foi a maior capitalização da história do capitalismo em dezembro de 2010 e transformei a Petrobras na segunda maior empresa de energia do mundo. E isso permitiu que a gente ficasse autossuficiente. O que acontece é que nós decidimos fazer refinaria, sim. O polo petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que foi parado. Nós decidimos fazer a refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará. Fizemos a refinaria de querosene, sabe, no Rio Grande do Norte. Porque esse país queria ser exportador de produtos derivados e não de óleo cru como está sendo agora. O Brasil tem um potencial extraordinário e se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. Ô Vera, você vai ver que eu vou chegar perto da Câmara que você falou, não vai ter nenhuma agressão minha a você. Primeiro porque nós já tivemos uma experiência no tempo da ditadura militar de mudar a composição da Suprema Corte. O Castelo Branco mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. E eu tenho orgulho, porque foi os ministros que eu indiquei que votaram Célula Tronco, votaram Raposa Serra do Sol, votaram a União Civil. Ou seja, foram pessoas que tiveram uma postura de dignidade. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem. E eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir o futuro se tiver uma nova constituinte, sabe? Quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas terem uma limitação maior.
Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Candidato Jair Bolsonaro, por favor, 1 minuto e meio. Prezada jornalista Vera, satisfação revela. Só que para deixar bem claro, a proposta de emenda à Constituição, ora em tramitação na Câmara, é da senhora Luísa Erundina. E tem 40 deputados do PT que deram o devido apoiamento. Ou seja, em 2013, a senhora Dilma Rousseff, que exercia forte influência do senhor Lula, tentou criar mais 4 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Da minha parte, está feito o compromisso. Não terá nenhuma proposta. Como nunca estudei isso com profundidade. Agora, deixo claro, no momento, o PT tem 7 ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho 2. Caso eu venha a ser reeleito, eu tenho mais 2. Eu ficaria com 4 e o PT com 5. Está feito o equilíbrio. Agora, quanto a currículo, obviamente, isso passa por cada presidente, que é uma indicação do mesmo e passa por uma sabatina no Senado Federal. Faltou só o senhor Lula, o senhor dizer que o senhor só é candidato à presidência da República por causa de um ministro que foi cabo eleitoral de Dilma Rousseff e depois, por ela, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, o senhor Fachin. Então, o senhor só está disputando a eleição aqui por obra e graça de um amigo indicado pelo PT. Transposição do São Francisco. Era para ter acabado em 2010. No seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção. O senhor negou água para os seus irmãos nordestinos. Eu fui lá com o Rogério Marinho, que agora se elegeu senador pelo Rio Grande do Norte. O povo reconheceu o trabalho dele. O senhor fez, na verdade, é uma obra que não chegava a lugar nenhum. Pegamos uma obra parada há quase 10 anos. É pior uma obra parada há quase 10 anos do que começar uma obra. O senhor desviou sim, foi muito dinheiro para a corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo, tudo. O senhor negou água para nordestino. Eu levei água com a transposição e com o Rogério Marinho. E mais ainda, o Exército tem trabalhado muito no Nordeste para cavar poços para essas pessoas que ficaram longe desses córregos enormes que a água do São Francisco. Então, o senhor realmente maltratou. Devia ser prioridade total tua. Prioridade número 1 e não 0. Prioridade número 1. E não fez isso. Negou água para o povo nordestino. O senhor realmente é uma pessoa fantástica em falar em vergonha nacional. Olha, eu vou contar uma coisa. Se tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. Porque eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Da mesma forma que ele fala que fez ferrovia. Da mesma forma que fez o 163. Tudo feito pelo governo do PT. Mais de 80% das obras feitas. E ele vai lá, termina. Quando eu tomei posse em 2003, o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo uma ponte lá de Vida Minas com Mato Grosso, eu fui lá inaugurar e fiz justiça ao Fernando Henrique Cardoso, disse que era dele. Você poderia, pelo menos, ter sensatez de quando inaugurar, fala, gente, eu quero dizer que essa obra aqui é do presidente Lula, ele foi mais competente que eu, ele fez a obra, sabe? Eu só vou aqui dar um empurrinho para acabar esse pedacinho que está faltando. Mas dizer que foi sua? Você acha que alguém acredita? Você acha que o nordestino que está vendo a gente na televisão acredita que foi você que levou água? Que você fez ferrovia? Eu tenho dito há 3 meses que a primeira reunião que eu quero fazer na primeira semana de janeiro são com os governadores eleitos dos 27 estados e também com os prefeitos da capital para começar uma discussão de como recuperar esses alunos que estão atrasados, esses alunos que ficaram mais analfabetos do que já era, porque não tiveram sequer um auxílio de um computador, da internet para poder estudar. Ou seja, 2 milhões de crianças estão mais atrasadas do que os mais ricos e nós precisamos recuperar.
E o governo federal, através do Ministério da Educação, vai compartilhar com os governadores e com os prefeitos a responsabilidade de recuperar essas aulas para que esses meninos possam aprender mais. Sabe, nós vamos ter que fazer um verdadeiro mutirão, convidar professores, quem sabe trabalhar de domingo, quem sabe trabalhar de sábado, para que a gente possa fazer com que essa meninada, sabe, consiga aprender aquilo que eles deixaram de aprender durante a pandemia. É triste, mas é verdade. Os pobres aprenderam menos, os negros aprenderam menos, porque os ricos têm internet, estudaram em casa, fizeram aula em live, ou seja, e os pobres ficaram sem aula. Isso nós vamos cuidar. Pode se preparar os governadores e os prefeitos, que o Ministério da Educação, no meu governo, vai ser parceiro para recuperar. Candidato Jair Bolsonaro, sua vez de responder, por favor. Até que enfim, uma verdade, uma sinceridade. Os alunos ficaram mais analfabetos do que já eram. Os já eram, foi do teu governo, Lula. E Dilma. A garotada ficou 2 anos em casa. Eu fui contra isso. Mas vamos aos fatos. Nós já estamos fazendo. O nosso ministro da Educação tem um aplicativo que foi aperfeiçoado e já está 1 ano em vigor. Chama-se Grafogame. Ou seja, num telefone celular, se baixa o programa e a garotada fica ali. Letra A, ela aperta o A, aparece o som de A. Vai para sílabas, C, A, K. E no passado, no tempo do Lula, a garotada levava 3 anos para ser alfabetizada. Agora, em nosso governo, leva 6 meses. Ou seja, a grande diferença está aí. A gente não fala que vai fazer, a gente mostra o que está fazendo. O seu Paulo Freire, Lula, não deu certo. E mais do que isso, nós vamos começar agora com o FIES técnico para a garotada do ensino médio ter uma profissão. Auxiliar de enfermagem, marceneiro, entre tantos outros. Essa é a diferença do nosso governo e do teu. Tu nunca se preocupou em educar ninguém no Brasil. Nós educamos e alfabetizamos.